Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Potenciação de números inteiros é o nosso assunto de hoje. Vamos ver a representação e os termos de uma potência, a sua leitura, o cálculo passo a passo, algumas curiosidades e observações e também as suas propriedades. Então, se você ficou interessado, venha comigo para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Nesta aula, nós vamos estudar sobre potenciação de números inteiros. Nós vamos ver potências com expoente natural e base inteira positiva ou negativa. Eu utilizei letras para representar números. O número que vem na posição da letra A é chamado de base da potência. E o número que vem na posição da letra N é chamado de expoente da potência. Nós vamos ver exemplos em que a base é um número inteiro positivo ou negativo e o expoente um número natural. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui potências de base inteira positiva e expoente natural, como nós podemos ver. Base positiva e expoente natural, correto? E abaixo nós temos base inteira negativa e expoente natural. A base é negativa e o expoente natural. Inicialmente, nós vamos recapitular a maneira como lemos a potência. Esta primeira potência nós podemos ler mais 12 elevado à segunda potência ou mais 12 elevado ao quadrado. O expoente 2, ele apresenta duas formas diferentes de se ler. Nós podemos ler o expoente 2 como segunda potência ou então como quadrado. A próxima potência nós podemos ler mais 10 elevado à terceira potência ou mais 10 elevado ao cubo. O expoente 3, assim como o expoente 2, também tem duas maneiras diferentes de se ler. Eu posso ler o expoente 3 como terceira potência ou então como cubo. Mais 5 elevado à quarta potência. Veja que o expoente 4 é lido na sua forma ordinal. Alguns alunos leem erradamente a potência da seguinte forma: mais 5 elevado a 4 potências. Nós precisamos ler o expoente na sua forma ordinal. Então, o 4 eu vou ler como quarta potência. Próxima. Mais 2 elevado a expoente 7, eu leio sétima potência. Próxima. Menos 11 elevado a, nós temos a expoente 2 novamente. Então, eu leio elevado à segunda potência ou menos 11 elevado ao quadrado. Próxima potência, o expoente 3 novamente. Eu leio menos 4 elevado à terceira potência ou menos 4 elevado ao cubo. Próxima, menos 2 elevado à quinta potência. E a última, menos 3 elevado à sexta potência. Correto, pessoal? Vamos agora aprender como se resolve cada uma dessas potências. Para encontrarmos o valor de mais 12 elevado ao quadrado, nós temos que multiplicar a base mais 12 por ela mesma, quantas vezes o expoente indicar. Se o expoente neste exemplo é 2, então eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes, ficando assim, mais 12 vezes mais 12. Nós calculamos. 12 vezes 12 é igual a 144. E
Em seguida, nós fazemos o jogo de sinal. Positivo com positivo é igual a positivo. O produto de dois números positivos gera um número positivo. Mais 10 elevado à terceira. Nesse caso, eu vou multiplicar a base mais 10 por ela mesma 3 vezes, porque o expoente é 3. Sendo assim, nós temos mais 10 vezes mais 10 vezes mais 10. Vamos calcular o resultado. Multiplicamos primeiro os números e depois fazemos o jogo de sinal. 10 vezes 10 é igual a 100 e 100 vezes 10 é igual a 1000. Positivo com positivo é positivo e positivo com positivo igual a positivo. Próxima potência, mais 5 elevado à quarta potência. Nós teremos mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. 4 vezes, porque o expoente é 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 é igual a 625. Jogo de sinal. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. E positivo com positivo é igual a positivo. Mais 2 elevado à sétima. Nós vamos fazer o mais 2 vezes ele mesmo, 7 vezes, porque o expoente é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2 é igual a 128. Fazendo o jogo de sinal, é claro que nós vamos encontrar o sinal positivo como resposta, porque na multiplicação temos apenas números positivos. Menos 11 elevado ao quadrado. Nós temos menos 11 vezes menos 11. Apenas duas vezes, porque o expoente é 2. 11 vezes 11 é igual a 121. Negativo com negativo é positivo. Menos 4 elevado à terceira potência. Nós temos menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Jogo de sinal. Negativo com negativo é positivo e positivo com negativo é negativo. Menos 2 elevado à quinta. Nós teremos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 5 vezes, como vocês podem ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Jogo de sinal. Negativo com negativo é positivo. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Menos 3 elevado à sexta. Nós temos menos 3 vezes ele mesmo, 6 vezes, porque o expoente é 6. Vamos realizar as multiplicações. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243, fazendo a conta, nós encontramos, vamos fazer essa conta para descobrirmos qual é o resultado. Quando os números ficam altos, nós recorremos ao algoritmo da multiplicação para determinarmos o resultado. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 4 é igual a 12.
vai 1. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 é igual a 7. 729. Vamos fazer o jogo de sinal. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. E negativo com negativo dá positivo. Pessoal, se vocês não quiserem fazer o jogo de sinal para determinar o sinal do resultado, existe uma regrinha muito prática para poder determinar este sinal. A regrinha diz o seguinte: quando o expoente for par, o sinal será positivo. Quando o expoente for ímpar, nós vamos repetir o mesmo sinal da base. Vamos ver se essa regra é válida? Observe: expoente par, sinal positivo. Vamos analisar os casos em que o expoente é par e verificar se o sinal realmente é positivo. Nesta primeira potência, o expoente é par, então o sinal é positivo. Nesta outra potência, o expoente também é par, o sinal positivo. Expoente par, sinal positivo. Expoente par, sinal positivo. Confirmou o que a regrinha diz no quesito expoente par, sinal positivo. Agora vamos conferir expoente ímpar, se realmente o sinal é repetido. Vamos analisar os casos em que o expoente é ímpar. Expoente 3 é ímpar. Expoente ímpar repete o sinal da base. Positivo, positivo. Confirmado. Outro caso, 7 é ímpar. Expoente ímpar repete o sinal. Positivo, positivo. Expoente 3 é ímpar. Repete o sinal. Negativo, negativo. 5 também é ímpar. Repete o sinal. Negativo, negativo. Vocês viram que essa regrinha sempre dá certo? Então, vocês podem utilizar essa regrinha para determinar o sinal da potência sem a necessidade de estar fazendo o jogo de sinal, correto? E outra coisa, vocês podem também fazer o cálculo no rascunho e deixar apenas as respostas, correto, pessoal? Adiante, nós vamos ver algumas potências com expoente 1 e com expoente 0. Quando deparamos com potências que têm expoente 1, vejam, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Sendo assim, vejamos esta primeira potência com expoente 1. Se o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base, mais 15. Neste outro exemplo, o expoente é 1, então o resultado vai ser a própria base, menos 28, correto? Agora, potências com expoente 0. Veja, quando o expoente for 0, o resultado é igual a 1. Então, nesta potência em que o expoente é 0 e a base é mais 35, o resultado vai ser 1. Na outra potência, do mesmo jeito, o expoente 0 e a base menos 17, como o expoente é 0, o resultado vai ser 1. Essa regra é válida para todas as potências com expoente 0 e base diferente de 0. A seguir, nós temos que fazer uma observação importante. Veja estas duas expressões, essas duas potências. Menos 2 ao quadrado, em que a base menos 2 está dentro do parênteses, e menos 2 ao quadrado,
em que não há parênteses, estas duas potências são diferentes. Elas apresentam resultados diferentes. Vamos conferir. Menos 2 elevado ao quadrado. Nesta primeira potência em que a base está entre parênteses, tanto o número 2 como o sinal negativo estão sendo elevados ao expoente 2. Sendo assim, eu posso resolver da seguinte forma. Menos 2, que é a base, eu vou multiplicar por ela mesma duas vezes. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E negativo com negativo é igual a positivo, correto? Já na outra potência em que não há parênteses envolvendo a base, apenas o número 2 está sendo elevado ao expoente. O sinal negativo ele não está sendo elevado. O que eu faço então? Eu repito o sinal negativo e calculo ao quadrado apenas a base 2, ficando assim, 2 vezes 2, e que vai ser igual. Repito o sinal de menos e faço 2 vezes 2 é igual a 4. Veja que no primeiro exemplo, em que tínhamos parênteses, o resultado foi mais 4. E no segundo exemplo, sem parênteses, o resultado é menos 4. Logo, as duas expressões apresentadas, elas são diferentes. Para terminar nossa aula, nós vamos ver agora as propriedades da potenciação em Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Produto de potências de mesma base, quociente de potências de mesma base, potência de uma potência e potência de um produto ou de um quociente. Vamos ver cada uma delas. Produto de potências de mesma base. Veja, olha esta expressão. Esta expressão representa um produto, porque temos o sinal da multiplicação. Um produto de quê? De potências. E essas potências têm a mesma base, mais 4, mais 4. Quando depararmos com expressões como essas, de acordo com esta propriedade, nós podemos escrever estas duas potências na forma de uma única potência, ficando assim. Nós conservamos a mesma base, mais 4, e adicionamos os expoentes. 7 mais 5 é igual a 12, correto? Então, esta expressão formada por duas potências tem o mesmo resultado que apenas esta potência, mais 4 elevado à 12ª potência. Não vamos dar o resultado aqui porque o objetivo é apenas mostrar que, aplicando a propriedade, nós podemos escrever um produto de potências de mesma base na forma de uma única potência. Mas se vocês quiserem resolver, não tem problema. Fiquem à vontade. Vocês terão que multiplicar a base mais 4 por ela mesma 12 vezes para achar este resultado. Veja mais um exemplo. Nós temos aqui o produto, que é a multiplicação, as potências de mesma base, menos 3, menos 3, menos 3. Vamos escrever essas três potências que estão sendo multiplicadas na forma de uma única potência. De acordo com a propriedade, nós fazemos. Conservamos a mesma base, que é menos 3, e adicionamos os expoentes. 5 mais 2, mais 4. 5 mais 2 é igual a 7 e 7 mais 4 é igual a 11. Esta multiplicação de potências é igual a essa única potência, menos 3 elevado à 11ª potência.
Vamos para a próxima propriedade, quociente de potências de mesma base. Veja o exemplo. Nós temos aqui agora uma divisão. E nós temos potências de mesma base, menos 21, menos 21. Daí dizemos quociente, porque se trata de uma divisão, de potências de mesma base. Para escrever este quociente de potências de mesma base na forma de uma única potência, de acordo com esta propriedade, nós devemos fazer. Conservamos a base, menos 21, só que agora devemos, ao invés de adicionar os expoentes, nós devemos diminuir. 15 menos 12 é igual a 3. Mais um exemplo. Nós temos aqui quociente, divisão, de potências de mesma base, mais 8 mais 8. Vamos escrever este quociente na forma de uma única potência. Conservamos a mesma base, mais 8, e diminuímos os expoentes. 25 menos 21 é igual a 4. Veja a diferença entre estas duas primeiras propriedades. Quando for produto, multiplicação, nós somamos os expoentes. Quando for quociente, divisão, ao invés de somar os expoentes, nós diminuímos. Próxima propriedade, potência de uma potência. Veja o exemplo. Nós temos aqui menos 5 elevado à terceira potência elevado à nona potência. Nós temos duas potências, a nona potência e a terceira potência. Por isso dizemos potência de uma potência. Vamos escrever esta potência de uma potência na forma de uma única potência. Para isso, nós escrevemos a mesma base entre parênteses e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 9 é igual a 27. Correto? Próximo exemplo. Nós temos aqui a segunda potência e a oitava potência. Vamos escrever esta expressão na forma de uma única potência. Conservamos a base, mais 3, e, do mesmo modo, multiplicamos os expoentes. 2 vezes 8 é igual a 16. Pessoal, prestem bastante atenção. Tem casos que a gente soma os expoentes, outros que a gente diminui os expoentes e outros que a gente multiplica os expoentes. Vai depender da propriedade em questão. E a última propriedade, nós temos potência de um produto ou de um quociente. Vejamos o primeiro exemplo. Nós temos aqui, dentro dos colchetes, nós temos uma multiplicação, nós temos um produto. E o 3 está representando a terceira potência. Por isso dizemos potência de um produto. De acordo com esta propriedade, nós podemos elevar cada fator desta multiplicação ao expoente, ficando assim: mais 4 elevado à terceira potência, colocamos o sinal da multiplicação, escrevemos o outro fator, mais 3, também elevado à terceira potência, correto? Então, a expressão neste formato tem o mesmo valor que a expressão neste formato. Não há necessidade de responder agora, porque estou apenas apresentando o enunciado da propriedade. Olha o outro exemplo. Neste caso, ao invés de uma multiplicação, nós temos agora uma divisão, que representa o quociente. Por isso, nós dizemos potência de um quociente.
Da mesma forma que na potência do produto, nós também podemos elevar cada termo da divisão ao expoente, ficando assim, menos 20 elevado ao quadrado. Conservamos agora o sinal da divisão, conservamos o outro termo, mais 4, também elevado ao quadrado. Bom, pessoal, esta foi nossa aula. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula. E até a próxima!